Nesse vídeo eu vou tratar com vocês sobre o aluguel de ações, se vale a pena fazer isso. Vou mostrar aqui para vocês quanto está rendendo o aluguel de ações da CEMIG, que está relativamente alto, e quanto eu recebi de aluguel de ações no ano de 2023. Então vem comigo. E sem enrolação, aqui na minha conta do BTG, aqui na seção de renda variável, eu tenho uma subseção chamada aluguel de ações. Na sua corretora vai estar de uma forma similar. Aluguel, empréstimo de ações. Já vou te explicar por que existe esse termo empréstimo de ativos. Sendo que hoje, esse mecanismo da Bolsa de Valores também foi estendido para os fundos imobiliários. Mas com fundo imobiliário eu não vejo muito sentido. E veja só quanto eu recebi com aluguel de ações da CEMIG, CEMIG 3. Foi contratado um total aqui de 5 mil ações, que é o total que eu possuo hoje de ações da CEMIG. Isso dá mais ou menos 73.450. Sendo que eu recebi de forma líquida, esse é o valor total recebido, após pagamento da taxa da B3, o que fica com a corretora e o que é de imposto de renda, R$ 122. E você vai reparar o seguinte, que nós temos aqui em Caixa Seguridade um volume até maior contratado e mesmo assim o valor recebido é bem menor, apenas R$ 13. Então, de fato, esse aluguel de ações em CEMIG rendeu bastante de forma relativa. E só cuidado para não se enganar com essa taxa que está aqui. Taxa ao ano 3,36, transmissão paulista 8%. Por quê? Porque essa é uma taxa anualizada. Só que o seu contrato de aluguel, ele tem um prazo. E o prazo nunca vai ser de um ano. O prazo vai ser findado, não raro em dias, pode passar de mês. Então você vai receber o proporcional depois que paga as taxas, que são várias da B3, tem a taxa da corretora e o imposto de renda, até chegar ao seu valor líquido. Mas antes, vamos entender aqui como funciona o aluguel de ações. E por que na nossa Bolsa de Valores, na B3, ele recebe o nome de empréstimo de ativos ou empréstimo de ações. Primeiro, o que seria o aluguel de ações? Ele é um contrato. Ele é um contrato que envolve diversas partes. Envolve o chamado doador. Esse termo é um tanto quanto esquisito, porque dá a ideia de que você está dando gratuitamente alguma coisa, e isso não é verdadeiro, por isso eu não gosto desse termo, mas é assim que é chamado pelo mercado, doador. Quem é a figura do doador? O investidor de longo prazo, aquele que tem as suas ações no portfólio e quer carregar por muito tempo. Sendo assim, o investidor de longo prazo, ele não se importa ou não deveria se importar com as oscilações, com as quedas de curto prazo da sua ação, por exemplo, da CEMIG. Sendo assim, ele vai deixar a ação parada na carteira e vai receber os dividendos. Enquanto isso, a ação pode cair, seja qual for o motivo. E sempre há alguém no mercado financeiro querendo ganhar com essa queda, porque no mercado financeiro você pode ganhar com a alta, que é o esperado, você ganhar com a alta de uma ação, mas você pode ganhar dinheiro com a desvalorização. Você pode fazer isso via opções, comprando puts de ações que você entende que irão cair no curto prazo, ou você pode fazer isso através da venda a descoberto, por meio do contrato de aluguel de ações, em que você, não sendo dono das ações, você vai ao mercado financeiro, firma esse contrato, só que na condição de tomador barra especulador, você toma essas ações do doador, que é o investidor de longo prazo, paga uma taxa que não é definida livremente pelas partes, é uma taxa de locação definida pela B3, e ao pagar essa taxa, você vai emprestar esses ativos, na verdade, é por isso que o mercado acaba chamando de aluguel, porque você está pagando. Embora exista o empréstimo não gratuito ou empréstimo oneroso, o mais usual é a gente pensar que o empréstimo seja algo gratuito. Então por isso que eu não gosto desses termos, é locação. Então esse tomador, esse especulador que quer ganhar com a queda da ação, no caso CEMIG, no nosso exemplo, ele vai ao mercado, toma as ações, ele é o tomador, pega para si e imediatamente vende essas ações na Bolsa de Valores, não sendo o dono das ações. E isso fora do mercado financeiro poderia se considerar um estelionato, mas aqui não, tem um contrato. Então você vende essas ações porque você acredita que as ações irão cair. Então, por exemplo, se eu tenho hoje CEMIG a R$15 e eu vendo 5 mil ações de CEMIG a R$15, que seria o meu caso aqui, e as ações de CEMIG acabam caindo no período do contrato de locação para R$14,50. Existe uma diferença de 50 centavos aqui. Se eu vendi 5 mil ações a R$15, eu vendi R$75 mil. Agora, se as ações caíram para R$14,50, em algum momento eu vou precisar devolver essas ações. É uma locação, o prazo vai acabar, eu preciso devolver para o respectivo dono. Caiu para R$14,50, eu tenho que devolver 5 mil ações.
Então, eu vou pegar aquele dinheiro que eu obtive da venda, vou recomprar essas ações a 14,50 e devolver essas ações. 14,50 vezes 5.000 dá 72.500. Descontadas as taxas, pode ser que tenha havido um lucro nessa operação. Quem que fica com esse lucro? O especulador. Ele está correndo o risco da ação subir ao contrário de cair, porque se subir ele vai ser obrigado a entregar as ações naquele preço, porque ele toma as ações e vende. Então ele está sem as ações, só pegou o dinheiro, R$ 75.000 no caso da CEMIG. As ações sobem para R$ 16. Agora ele vai ter que recomprar 5.000 ações a R$16, ele vai ter prejuízo. Enquanto isso, qual é o risco do investidor de longo prazo, o chamado doador? O risco dele é meramente o risco de mercado, das ações caírem, que ele já estava sujeito. Porque veja, essa é uma operação completamente garantida pela B3. Como assim completamente garantida? Primeiro que a B3 funciona como contraparte, então ela garante a operação. Segundo, que ela exige do tomador, do especulador, garantias líquidas. Então você precisa dar garantia de que você vai conseguir devolver aquele dinheiro. Senão você nem consegue fazer essa operação de venda a descoberto. Sendo assim, até onde se sabe, nunca houve uma fraude nesse sentido num contrato de aluguel de ações. Por isso faz tanto sucesso, por isso que as corretoras gostam e tudo mais. E o doador / investidor, ele ainda recebe os dividendos das ações, recebe todos os eventos societários, como por exemplo bonificações, direitos de subscrição. Então ele não perde nada disso. O que acaba acontecendo é o direito de voto. Voto em assembleia. Então pode acontecer também de a venda a descoberto ser apenas uma roupagem para que alguém, um fundo, por exemplo, queira pegar muitas ações de uma empresa para votar em assembleia, para ter um certo poder de ingerência na empresa, mas alguns estatutos fazem restrição em relação a isso. Mas raramente isso acontece, no geral é para especulação mesmo, ganhar com a queda das ações. E aí existe uma taxa de remuneração, não é um contrato gratuito. E quem recebe essa taxa de remuneração? Você, doador. Só que fica no meio do caminho a parte da B3, da corretora e da Receita Federal, que é o imposto de renda. Por isso que o valor final costuma ser pequeno. Luan, e quanto à possibilidade de vender essas ações? Vamos supor que antes de findar o contrato de locação, que eu acabei firmando, ou a corretora firmou para mim de forma automatizada, eu queira vender as ações. E agora? Eu vou ter que esperar acabar o contrato de locação para poder vender as minhas ações? Depende da corretora. Hoje, corretoras vem admitindo cada vez mais a possibilidade de venda. Aí a corretora está assumindo esse risco. Porque até então você não podia vender. Porque afinal de contas você não tinha mais a posse das ações. Você continuava sendo o proprietário legítimo, proprietário legal, mas a posse efetiva estava com o tomador que já havia vendido as ações. Então, no geral, você não vai conseguir vender as ações enquanto elas estiverem alugadas. E você precisa autorizar a locação. Cuidado que eu já vi várias reclamações no sentido de que a corretora alugou sem a sua autorização. Verifique isso, caso você não queira fazer a alocação de ações. Mas existem corretoras, e aqui eu uso o BTG para receber aluguel de ações. No caso do BTG, eu consigo vender as ações. Além de tudo, o BTG faz uma custódia remunerada, onde tudo ocorre de forma automatizada. Então, por mais que a remuneração da alocação possa ser baixa, como é tudo feito de forma automatizada, fez sentido para mim e eu vou mostrar para vocês quanto eu recebi de aluguel de ações no ano de 2023. Mas antes de mostrar para vocês quanto eu ganhei, é sempre importante frisar que essa taxa é definida pela B3, você não vai receber integralmente essa taxa, porque senão bastaria fazer o seguinte, 3% ao ano aproximadamente, vou somar com o dividend yield da CEMIG de 8%. Pronto, recebi 11%. Stonks, claro que não, a conta não é essa. Eu recebo muito menos do que está ali, até porque os contratos não duram um ano. Geralmente o prazo é bem inferior. Ainda, nós temos algumas características relativas ao aluguel de ações, principalmente do ponto de vista tributário. Primeiro, ele segue a tributação da renda fixa, aquela tabela regressiva. Segundo, o valor é retido na fonte pagadora, e essa fonte é a própria B3. Então não tente identificar quem é o tomador. É como se a B3 fosse a pagadora. Até porque ela garante, como contraparte da operação, ela garante essa operação. Na Receita Federal, quando você for fazer a declaração do imposto de renda, vai entrar no código relativo a rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Não é um rendimento isento. Segue a tributação da renda fixa, como eu antecipei para vocês. Por outro lado, você faz tudo em uma única ficha. Não precisa ficar discriminando o aluguel de ação de cada ação que você recebeu, pelo menos isso. Dessa forma, o aluguel de ações ele acaba se equiparando a uma aplicação financeira de renda fixa.
Na prática, é assim que entende juridicamente a Receita Federal. Como o rendimento ele é tributado na fonte pagadora, você não precisa, consequentemente, emitir uma DARF. Assim como acontece no seu CDB, na sua LCI, na sua LCA. Você não precisa emitir DARF. Esse dinheiro já vem limpo na sua conta. E aqui, no site da B3, área do investidor, você consegue consultar o valor que você recebeu no ano anterior. Isso serve para a sua declaração do imposto de renda. E como que você faz isso? Você faz aqui o seu login, farei o login. Aqui dentro, estou logado na minha conta da área do investidor B3, você vai em relatórios. E aí você vai clicar aqui nessa abinha Informes e Empréstimos. E aqui vai ter o ano 2023. Você baixa esse relatório para conferir o valor líquido. Isso é muito importante. Aqui já é o valor líquido que você recebeu a título de taxa de aluguéis de ações. E aqui está o meu relatório. No total, eu recebi então R$ 1.688,28. É um valor baixo ou alto? Depende da quantidade de dividendos que eu recebi. E aí você vai fazer um comparativo e vai concluir ou não se vale a pena deixar o seu dinheiro a título de aluguel de ações. De antecipo, só vale a pena se for um serviço muito simples, que em apenas um clique você deixa as ações para alugar, ou a corretora faz isso de forma automatizada. Não compensa grande parte do seu tempo o aluguel de ações quando tem muito trabalho, porque a taxa de remuneração é relativamente baixa. Então veja, recebi algo em torno de quase 1.700. Por que quase 1.700? Na verdade, são 1.688 mais R$ 600 aqui da posição que eu tenho na corretora referente a 2024. Então eu recebi, na verdade, até mais do que R$ 2.000, mas vamos considerar ali um total de 1.700, para nós termos uma noção só do ano de 2023, aquilo que realmente entrou na minha conta no ano de 2023 de forma líquida. E vale ressaltar que as taxas que ficam para a corretora não são baixas, no geral, a metade do valor fica no meio do caminho. Então aquele 3% cai para 1,5% na prática ao ano, no que se refere, como eu disse para vocês, à taxa de locação aqui das ações CEMIG que renderam bem, apesar da taxa não ser alta, a taxa líquida. Ok, e como eu posso fazer esse comparativo? Eu posso vir aqui no Investidor 10, onde eu posso consolidar as minhas informações de investimentos e verificar quanto eu recebi de dividendos com essa carteira de ações. R$ 60 mil no ano de 2023. Então, eu recebi 60 mil de proventos e 1.700 de aluguel de ações. Logo, percentualmente, quanto eu recebi? Basta eu pegar os 1.700 recebidos de locação de ações, dividir pelos 60 mil dos dividendos e agora multiplicar por 100 para transformar para a forma percentual. 2,83%. Então, o que nós podemos concluir com esse teste durante um ano na prática? Que o aluguel de ações será capaz de te remunerar uma taxa próxima de 2 a 3%, às vezes mais, dependendo do ano, em relação ao total de proventos da sua carteira. Então sim, é uma remuneração baixa, mas como é um dinheiro completamente passivo e deve ser assim, não pode te dar muito trabalho, faz sentido e eu acabo utilizando. Afinal de contas, são R$ 1.700 a mais que entram na minha conta sem eu fazer absolutamente nada. É mais do que um salário mínimo que eu recebo na minha conta ali de modo efetivamente passivo. Até mesmo no imposto de renda que eu não preciso fazer nada, não preciso emitir DARF, a declaração é bem mais simples, é apenas uma ficha, pronto. Então, vale a pena sim, desde que não haja muito trabalho. Lembrando a vocês que as matrículas para o nosso treinamento Formação Mirai Investing, Investidor Independente, estão abertas. E qual seria o diferencial do nosso treinamento? Primeiro que ele tem quase 40 horas aula, então um treinamento denso, com aulas gravadas, sem enrolação. Segundo, que é um treinamento bastante completo em ações e vai pegar todas as modalidades de investimento, vai te fazer ser um investidor do absoluto zero para alguém que consegue ter uma carteira completamente diversificada em países, moedas, classes de ativos. E tem um módulo específico de valuation, porque poucos trazem, a não ser em MBAs ou certificações financeiras, o módulo de valuation, além de noções de matemática financeira. Então, um curso completo que vai te preparar, que tem o potencial de te capacitar para ser um investidor independente. Essa é a turma 2. Vagas por tempo limitado, então não perca essa oportunidade porque o preço vai sendo reajustado e ainda a nossa garantia de satisfação total, em que completando 100% do curso e mesmo assim não se sentindo um investidor mais capacitado, você poderá ter o seu dinheiro de volta. Links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já comenta aqui embaixo o que você achou desse aluguel de CEMIG, do quanto eu recebi de aluguel de ações. Se você utiliza para remunerar a sua carteira, é um dividendinho adicional. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui.
aqui eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!